14 alimentos antigos da Bíblia que você conhece, mesmo sem saber. Você já parou para pensar nos alimentos que as pessoas comiam há milhares de anos, lá nos tempos da Bíblia? Muitos deles ainda fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. A Bíblia menciona várias plantas, grãos e frutas que eram essenciais para a alimentação naquela época. Alguns são tão comuns hoje que até esquecemos que têm uma história tão antiga. Neste texto, vamos falar de 14 desses alimentos. São coisas simples, que você provavelmente já viu no mercado, na feira ou até no seu prato. Vamos explicar cada um de um jeito fácil, como se estivéssemos conversando na cozinha de casa. 1. Trigo. O trigo é um dos grãos mais importantes da Bíblia. Ele era usado para fazer pão, que era, e ainda é, a base da alimentação em muitos lugares. Naquela época, as pessoas moíam o trigo à mão, com pedras, para fazer farinha. Hoje, compramos farinha pronta no supermercado, mas o trigo continua sendo essencial. Pense no pãozinho francês do café da manhã ou no macarrão do almoço, tudo vem do trigo. 2. Cevada. A cevada era outro grão muito usado, especialmente por pessoas mais pobres, porque crescia até em solos ruins. Ela era usada para fazer pão, sopas e até cerveja. Hoje, a cevada ainda é usada em sopas, saladas e como ingrediente de algumas bebidas. Se você já tomou uma cerveja ou comeu uma sopa de cevadinha, já experimentou esse alimento antigo. 3. Lentilhas. Lentilhas são mencionadas na Bíblia na história de Esaú, que vendeu seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. Elas eram, e são, uma comida barata, nutritiva e fácil de preparar. Hoje, muita gente faz sopa de lentilha ou usa as lentilhas em saladas. É um alimento que enche a barriga e faz bem para a saúde. 4. Feijão. O feijão também aparece na Bíblia, especialmente na história de Daniel, que preferiu comer legumes e água em vez das comidas do rei. Naquela época, o feijão era um alimento básico, assim como hoje. Quem não gosta de um feijão com arroz? É uma combinação que alimenta milhões de pessoas todos os dias. 5. Figos. Figos eram frutas muito apreciadas na Bíblia. Eles eram comidos frescos, secos ou usados em receitas. Naquela época, as pessoas secavam os figos para guardar por mais tempo, assim como fazemos hoje com as frutas secas. Se você já comeu um figo fresco ou uma barra de cereal com figos secos, já provou um alimento bíblico. 6. Uvas. Uvas eram usadas para fazer vinho, suco e também eram comidas frescas. Na Bíblia, o vinho é mencionado várias vezes, inclusive na última ceia. Hoje, as uvas ainda são usadas para fazer suco, vinho, geleias e são comidas in natura. Quem nunca chupou uma uva geladinha no verão? 7. Azeitonas. Azeitonas eram, e são, muito importantes no Oriente Médio. Elas eram comidas puras, usadas em receitas e também para fazer azeite, que era usado na comida, na medicina e até para acender lamparinas. Hoje, o azeite é um dos óleos mais saudáveis que existem. Se você já temperou uma salada com azeite, já usou um produto que vem das azeitonas bíblicas. 8. Romã. A romã é uma fruta linda e cheia de sementes. Na Bíblia, ela é mencionada como um símbolo de fertilidade e prosperidade. As pessoas comiam as sementes frescas ou faziam suco com elas. Hoje, a romã ainda é usada em sucos, saladas e até em pratos doces. Se você já provou um suco de romã ou viu as sementes vermelhas brilhantes, já conhece essa fruta antiga. 9. Mel. O mel era o adoçante natural daquela época. Na Bíblia, a terra prometida é descrita como uma terra que mana leite e mel. As pessoas usavam mel para adoçar comidas e bebidas, assim como fazemos hoje. Se você já colocou mel no chá ou no pão, já usou um adoçante que existe há milhares de anos. 10. Alho. O alho era usado para dar sabor à comida e também por suas propriedades medicinais. Na Bíblia, os israelitas reclamaram que sentiam falta do alho do Egito. Hoje, o alho é um tempero básico em muitas cozinhas. Quem nunca picou um dente de alho para refogar com cebola? 11. Cebola. As cebolas eram muito comuns na alimentação daquela época. Elas eram usadas para dar sabor a sopas, ensopados e outros pratos. Na Bíblia, os israelitas também sentiam falta das cebolas do Egito. Hoje, a cebola é um ingrediente básico em quase todas as cozinhas do mundo.
Pense em quantas receitas começam com refogue à cebola. 12. Grão de bico. O grão de bico era usado em sopas e ensopados. Na Bíblia, ele é mencionado como um alimento comum. Hoje, o grão de bico é usado em saladas, sopas, hummus e até em hambúrgueres vegetarianos. Se você já comeu um prato árabe com hummus, já experimentou o grão de bico? 13. Romã. Sim, de novo. A romã aparece de novo porque era muito importante. Além de ser comida, ela era usada em rituais e como símbolo de coisas boas. Hoje, a romã é valorizada por seus benefícios à saúde, como ser rica em antioxidantes. Se você já viu uma romã aberta, com aquelas sementes brilhantes, sabe como ela é especial. 14. Ervilhas. Ervilhas eram usadas em sopas e ensopados. Na Bíblia, elas são mencionadas como um alimento comum. Hoje, as ervilhas são usadas em saladas, sopas, arroz e até em pratos mais elaborados. Quem nunca comeu ervilhas com cenoura no arroz? Esses 14 alimentos mostram como a alimentação das pessoas há milhares de anos não era tão diferente da nossa. Muitos deles ainda estão presentes no nosso dia a dia, seja no pão que comemos, no azeite que usamos ou nas frutas que adoramos. A Bíblia não é só um livro religioso, ela também é um registro de como as pessoas viviam, o que comiam e como se alimentavam. Hoje, quando você for à feira ou ao supermercado, olhe com mais atenção para esses alimentos. Eles têm uma história longa e interessante, que atravessou séculos e continua viva na nossa mesa. E o mais legal é que muitos deles são simples, baratos e fáceis de encontrar. A comida da Bíblia não é coisa do passado, ela está bem aqui, no nosso cotidiano. E não é só por acaso que esses alimentos continuam populares até hoje. Eles são nutritivos, versáteis e se adaptam bem a diferentes climas. Por exemplo, o trigo, que era usado para fazer pães na época de Jesus, ainda é a base de muitos alimentos que comemos, como macarrão, bolos e biscoitos. Já a cevada, outro grão antigo, era tão importante que até servia como moeda de troca em algumas culturas. Hoje, ela é usada em sopas, pães integrais e até em bebidas como a cerveja. As frutas também tinham um papel especial. A uva, por exemplo, não era só comida fresca, dela se fazia vinho, passas e até vinagre. As tâmaras, doces e energéticas, eram como um lanche rápido para os viajantes no deserto. E as romãs, com suas sementes suculentas, eram símbolo de fertilidade e abundância. Hoje, essas frutas ainda são valorizadas, seja em sucos, saladas ou como sobremesa. Até as ervas e temperos mencionados na Bíblia continuam fazendo parte da nossa cozinha. O cominho, por exemplo, era usado para dar sabor aos pães e ensopados. O coentro, com seu aroma marcante, aparece em receitas de molhos e carnes. E o alho, que muitos amam, e alguns não gostam tanto, era considerado tão poderoso que até afastava doenças. Quem já comeu um pão de alho ou uma feijoada bem temperada sabe como esses ingredientes transformam um prato simples em algo delicioso. O mais interessante é perceber que, mesmo com tanta tecnologia e opções modernas, esses alimentos antigos ainda são a base da nossa alimentação. Eles sobreviveram a guerras, migrações e mudanças climáticas porque são práticos, saudáveis e fáceis de cultivar. Quando você comer uma fatia de melancia no verão, um punhado de amêndoas como lanche ou um pedaço de pão quentinho, lembre-se, você está repetindo um hábito que já alimentava pessoas há milhares de anos. E não precisa ser um chefe ou um historiador para aproveitar esses alimentos. Basta ir à cozinha e experimentar. Que tal fazer um prato com lentilhas, como Jacó fez no livro de Gênesis? Ou preparar uma salada com figos, azeitonas e queijo, como os pastores faziam? Até uma simples sopa de cevada com legumes pode ser uma viagem no tempo. A comida da Bíblia não é complicada nem cara, ela é feita de ingredientes que estão ao nosso alcance, esperando para contar suas histórias através do sabor. Então, da próxima vez que você abrir a geladeira ou passear pelo mercado, dê uma olhada nesses alimentos com outros olhos. Eles não são só comida, são heranças de um tempo em que as pessoas dependiam da terra, do sol e da chuva para sobreviver. E o melhor de tudo é que, mesmo depois de tanto tempo, eles continuam nos alimentando, nos surpreendendo e nos conectando com o passado. Afinal,
uma boa refeição sempre tem o poder de unir as pessoas, não importa se foi há 3.000 anos ou hoje. E não é só o sabor que esses alimentos carregam, mas também as histórias de quem os cultivou e comeu. Imagine um camponês da época de Jesus colhendo trigo para fazer pão, ou uma família guardando romãs para o inverno, como um tesouro doce e suculento. Cada grão, cada fruta e cada legume era mais do que comida, era trabalho, esperança e até mesmo uma forma de agradecer. Hoje, muitos desses alimentos ainda fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que a gente nem perceba. O mel, por exemplo, era tão valioso na Bíblia que era usado como presente e até como remédio. Quem nunca tomou um chá com mel para aliviar a garganta? Ou comeu uma fatia de pão com azeite e ervas, como os antigos faziam para dar sabor e energia? Até mesmo lentilha, que hoje é comum em sopas e saladas, era um prato simples e nutritivo para quem não tinha muito. E não podemos esquecer das especiarias, como o cominho e o coentro, que eram usadas para dar gosto aos pratos e até para conservar alimentos. Elas viajavam por longas distâncias, atravessando desertos e mares, para chegar às mesas das pessoas. Hoje, basta ir ao supermercado para encontrar esses temperos, mas antigamente eram tão preciosos que valiam quase como ouro. O mais interessante é que, mesmo com toda a tecnologia e modernidade, esses alimentos continuam sendo a base de muitas receitas tradicionais. Um prato de feijão com arroz, por exemplo, lembra muito as refeições dos tempos bíblicos, quando as pessoas misturavam grãos e legumes para criar uma comida completa e saborosa. Ou então um peixe assado com limão e ervas, como os pescadores do Mar da Galileia preparavam para suas famílias. Experimentar esses alimentos é como abrir uma janela para o passado. Não precisa ser nada sofisticado, um punhado de tâmaras com nozes, uma tigela de grão de bico temperado ou até mesmo uma fatia de pão integral com azeite já nos aproxima daquela época. E o melhor é que, ao cozinhar com eles, estamos também preservando uma parte da história que não está nos livros, mas sim no sabor de cada ingrediente. Então, que tal resgatar um pouco dessa tradição na sua cozinha? Não precisa ser um chefe nem gastar muito. Basta escolher um desses alimentos antigos, preparar algo simples e deixar que o sabor conte a história. Afinal, a comida é uma das poucas coisas que atravessam séculos sem perder seu valor. E quem sabe, ao saborear um prato desses, você não se sinta um pouco mais conectado com as pessoas que viveram há milhares de anos. E não é só sobre o sabor, mas também sobre a simplicidade. Muitos desses alimentos eram a base da alimentação justamente porque eram fáceis de cultivar, resistentes e cheios de nutrientes. O trigo, por exemplo, podia ser moído em casa para fazer pão, e o azeite de oliva servia tanto para cozinhar quanto para iluminar as casas. Eram ingredientes versáteis, que não exigiam técnicas complicadas para virar uma refeição. Hoje, com tantas opções industrializadas, às vezes esquecemos como é possível comer bem com pouco. Mas esses alimentos bíblicos nos lembram que uma refeição não precisa ser elaborada para ser nutritiva e saborosa. Um punhado de lentilhas cozidas com alho e cominho, por exemplo, já era um prato comum naquela época, e continua sendo uma ótima opção hoje. Ou então, uma salada de romã com mel, que além de refrescante, era símbolo de prosperidade. Outra coisa interessante é perceber como muitos desses ingredientes ainda estão presentes em receitas tradicionais de várias culturas. O grão de bico, por exemplo, é a base do hummus no Oriente Médio, enquanto as tâmaras são usadas em doces típicos do norte da África. Isso mostra como a comida viajou junto com as pessoas, carregando histórias e adaptando-se a novos lugares. Experimentar esses alimentos também pode ser uma forma de resgatar memórias familiares. Talvez sua avó já tenha feito um pão de trigo integral ou usado lentilhas em uma sopa. Mesmo sem saber, ela estava mantendo viva uma tradição que atravessou séculos. E agora, ao cozinhar com esses ingredientes, você pode criar suas próprias lembranças, passando adiante não só o sabor, mas também a conexão com o passado. Então, da próxima vez que for ao mercado, que tal dar uma chance a esses alimentos antigos? Não precisa ser nada grandioso, um prato simples já é suficiente para sentir um gostinho da história. E quem sabe, ao provar uma tâmara ou um pedaço de pão de cevada, você não perceba que, no fundo, a comida é uma das poucas coisas que realmente nos unem, não importa a época ou o lugar.
E não é só sobre o passado, não. Muitos desses alimentos antigos são incrivelmente saudáveis e podem fazer parte do nosso dia a dia sem complicação. As lentilhas, por exemplo, são baratas, fáceis de preparar e cheias de proteína, perfeito para quem quer comer bem sem gastar muito. Já a cevada, além de ser usada em pães, fica ótima em sopas ou até como substituto do arroz. E as tâmaras? Docinhas e energéticas, são um lanche rápido para levar na bolsa ou dar para as crianças na hora da fome. Outra coisa legal é que esses ingredientes combinam com receitas modernas. Que tal fazer um bolinho de figo com mel, como os antigos faziam, mas com um toque atual, como uma cobertura de iogurte? Ou um purê de grão de bico temperado com azeite e alho, que lembra os pratos da época bíblica, mas fica delicioso com torradas. Até mesmo uma salada simples de romã com hortelã pode trazer um frescor diferente para o almoço. E não precisa ser um chefe para experimentar. Muitas dessas comidas são versáteis e perdoam erros. Se você nunca cozinhou com trigo sarraceno, por exemplo, pode começar misturando um pouco na farinha de trigo para fazer panquecas. Ou se as azeitonas parecem muito salgadas, é só deixá-las de molho em água antes de usar. O importante é se permitir conhecer sabores novos sem pressão. Além disso, ao incluir esses alimentos na rotina, você acaba descobrindo histórias curiosas. Sabia que o mel era tão valorizado na antiguidade que era usado como pagamento de impostos? Ou que as romãs eram consideradas símbolos de fertilidade e abundância? Cada ingrediente carrega uma bagagem cultural que vai muito além do prato. E quando a gente compartilha isso com amigos ou familiares, a refeição fica ainda mais especial. Então, por que não transformar a cozinha em um laboratório de experiências? Pode ser que você não goste de tudo logo de cara, afinal, o paladar também se acostuma com o tempo. Mas é justamente essa curiosidade que faz a comida ser tão interessante. E quem sabe, ao provar um pouco de cada coisa, você não encontre um novo ingrediente favorito, que vai fazer parte das suas receitas para sempre. No fim das contas, esses alimentos antigos não são só sobre o que as pessoas comiam há milhares de anos. São sobre como a comida nos conecta, nos alimenta e nos faz sentir parte de algo maior. Então, da próxima vez que estiver na cozinha, lembre-se, você não está só preparando uma refeição. Está continuando uma história que começou muito antes de nós e que, com um pouco de cuidado, vai seguir adiante por muito tempo. E se a gente pensar nesses alimentos bíblicos não só como ingredientes de receitas antigas, mas como uma forma de viajar no tempo? Imagine morder um pedaço de pão feito com farinha de cevada, igual ao que os trabalhadores comiam no Egito enquanto construíam as pirâmides. Ou saborear uma sopa de lentilhas vermelhas, como aquela que Esaú trocou por seu direito de primogenitura na Bíblia. São sabores que carregam histórias, tradições e até mesmo lições. Muitos desses alimentos ainda estão presentes no nosso dia a dia, só que às vezes nem percebemos. O trigo, por exemplo, é a base do pão que comemos no café da manhã. A uva vira vinho ou suco, como na história de Noé. O figo, doce e suculento, era tão valorizado que até aparece como símbolo de paz e prosperidade. E a romã, com suas sementes vermelhas e brilhantes, era considerada um fruto sagrado, cheio de significados. Experimentar esses ingredientes pode ser uma forma de resgatar um pouco da simplicidade daquela época. Não precisamos de pratos sofisticados para sentir essa conexão. Um punhado de tâmaras com nozes, um prato de grão de bico temperado com azeite e ervas, ou até mesmo uma salada de romãs com hortelã já são o suficiente para nos transportar. E o melhor, muitos deles são fáceis de encontrar, baratos e supernutritivos. Além disso, cozinhar com esses alimentos pode ser uma maneira de valorizar culturas que, muitas vezes, são esquecidas. A cevada, por exemplo, era um dos principais grãos consumidos pelos pobres na antiguidade, mas hoje é pouco usado em comparação com o trigo. Ao incluí-la em sopas ou pães, estamos dando uma nova chance a um ingrediente que já alimentou gerações. E não precisa ser tudo de uma vez. Você pode começar aos poucos, substituindo um ingrediente aqui e outro ali. Que tal trocar o arroz por trigo em grão em uma refeição? Ou usar mel no lugar do açúcar para adoçar um chá? Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença,
tanto no sabor quanto na forma como nos relacionamos com a comida. No fundo, esses alimentos nos lembram que a comida não é só combustível. Ela é memória, afeto e tradição. Quando preparamos uma refeição com ingredientes que atravessaram séculos, estamos dizendo que aquela história importa, que as pessoas que vieram antes de nós importam. E que, ao passar esses sabores adiante, estamos ajudando a manter viva uma parte da humanidade que não pode ser esquecida. Então, da próxima vez que for ao mercado, dê uma chance a esses alimentos antigos. Não precisa ser uma revolução na cozinha, mas um passo de cada vez. Quem sabe você não descobre um novo jeito de cozinhar, uma nova paixão ou até mesmo uma receita de família que vai ser passada para as próximas gerações. Afinal, a comida tem esse poder, ela nos une, nos ensina e nos faz sentir em casa, não importa em que época estejamos.